É isso aí, cara. Santo para sempre. Bom dia, você que está comigo agora, 5 horas da manhã, 5:05 da manhã. A partir de hoje, dia 3 de agosto, a gente vai fazer um propósito, tanto aqui no canal Selmo Camargo, que como foi desmonetizado pelo YouTube, eu vou usar para outras finalidades, né? No canal O Pão Comunidade Cristã e também no Instagram do O Pão Comunidade Cristã. Então, eu quero pedir primeiro para vocês seguir o canal O Pão Comunidade Cristã, tanto no Instagram como no YouTube. Serão 90 dias, hein, que a gente vai fazer esse propósito aqui de orar pelo emprego, de orar pelas empresas, de orar pela bênção familiar. Orar, gente, orar, rezar, pedir a Deus proteção e bênçãos aos nossos trabalhos, aos nossos empregos, né? Aos nossos negócios. Isso nada mais é do que a gente dizer, Senhor Deus, eu estou aqui, eu preciso da tua proteção, eu preciso que o Senhor me ajude, eu quero aquela promoção lá no trabalho, está difícil de sair, eu quero melhorar o meu salário, está difícil de eu conseguir melhorar o meu salário, eu quero crescer a minha empresa e está difícil, e está complicado, e o momento é difícil, é um momento muito complicado. E aí a gente vai trazer durante esses 90 dias um devocional. Esse devocional, inclusive, a gente vai transformar ele em livro para você presentear. Muito bonito, muito bom gosto, coisa muito bonita, para a gente presentear quem a gente ama. Então, por exemplo, no Dia dos Pais, um dia de um aniversário, no lugar de você dar 1 litro de uísque para a pessoa, no lugar de você dar 1 litro de cachaça empalhada para a pessoa, no lugar de você dar uma camisa, dá um devocional para ela. Muitas vezes as pessoas estão completamente perdidas. Às vezes falta uma luz. Às vezes falta alguém chegar e dar a elas uma luz. Dizer, olha, vai por esse caminho. Olha, Deus pode te ajudar. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu vivia igual a bicho. Deus, para mim, era algo que era Deus lá no canto dele e eu aqui no meu. Era muito difícil. Até os meus filhos, aí eu vou falar do que aconteceu comigo. Os meus filhos me levaram até uma igreja. Hoje eu congrego na comunidade cristã videira do nosso pastor Costa Neto, sou membro lá, tá? E eu senti a necessidade há muito tempo de a gente fazer algo para que possamos ajudar a muita gente que, por exemplo, essa hora está saindo de casa para ir trabalhar. E muitas vezes a pessoa acorda pela manhã, não tem esperança de nada. Não tem nenhuma esperança. A pessoa tem problema, tem conta para pagar no outro dia, o aluguel para pagar vai ser despejado, a pessoa muitas vezes tem um papel de luz para pagar, não tem dinheiro para pagar, muitas vezes amanhece o dia, não tem dinheiro para colocar o pão na mesa. Ei, gente, tem muita gente sofrendo nesse mundo. Tem muita gente precisando da presença de Deus nesse mundo. Tem muita gente que, às vezes, uma palavra pode mudar o dia dela. Aqui eu não vou me importar com a audiência, eu não vou me importar quantas pessoas vão assistir. Serão 90 dias que a gente vai fazer esse devocional, e durante esses 90 dias, todos eles vão ficar gravados aqui no canal que você está assistindo nesse momento, e você vai fazendo. Se você tiver a vontade, Deus colocar no teu coração, de acompanhar esse devocional e olhar, cara, faz sentido para a minha vida esse devocional aqui? O que é que isso pode me ajudar? Não é verdade? O que é que isso pode me ajudar? Selmo, o que é que isso pode me ajudar? Vou fazer um devocional, beleza, com você aqui. Isso vai me ajudar em quê? Né? Em que é que isso pode me ajudar? Vou falar uma coisa para você. Se você tem um emprego, zele por ele. Se você não sofre assédio, se você não é perseguido, se você tem um emprego que sustenta a sua família, a sua casa, ore por ele. Se você quer melhorar de vida, se prepare para melhorar de vida. Se você quer um salário mais alto, se qualifique profissionalmente.
Se você quer trabalhar menos, você tem que procurar uma área de trabalho que possa permanecer durante muito tempo, fazendo aquilo que gosta num tempo curto. Agora, para tudo isso tem um requisito. E você não pode fugir desse requisito, que é a tua comunhão com Deus. Você não pode deixar de trabalhar, pedir proteção a Deus, pedir prosperidade. Você não pode fazer isso. Aliás, você até pode, vou até corrigir, você não deve fazer isso. E esse devocional que a gente vai trazer é um devocional interessante, porque é um devocional que fala sobre o crescimento nosso, no nosso trabalho, nas nossas empresas, nos nossos negócios, e a comunhão com Deus, e as regras de Deus para quem quer viver o inacreditável, o inabalável, aquilo que ninguém, olhos não viram, né? Ouvidos não ouviram, olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então vamos lá, vou começar aqui o devocional. Dia 1, hoje. O maná é a dependência diária. É o título de hoje. O maná é a dependência diária. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Isso aqui está em Êxodo 16:4. Se você tem Bíblia na mão, na hora que você for assistir esse vídeo, abre a Bíblia e vai acompanhando. Êxodo 16:4. A passagem de Êxodo 16:4 traz uma das imagens mais profundas de confiança e provisão de toda a Bíblia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, acostumado com a escravidão, mas com a falsa sensação de estabilidade alimentar, Deus os colocou no deserto. Veja bem, quando o povo de Israel saiu do Egito, era uma promessa, né? Acostumado com a escravidão, mas com a falsa sensação de estabilidade alimentar. Por que a falsa sensação de estabilidade alimentar? Porque eles não sabiam o que ia acontecer pela frente, o que iam encontrar pela frente. Eles tinham uma sensação de, isso aqui dá para eu atravessar o deserto. Isso aqui que eu estou levando pode ser suficiente. Mas eles não tinham a certeza que isso podia acontecer. E aí Deus foi e colocou eles no deserto. Quando Deus colocou eles no deserto, diz aqui o texto, ali ele fez chover maná do céu. Maná, para quem não conhece, é o título dado a uma comida, a algo que sacia. É como se fosse um pão que Deus provia todos os dias para que aquele povo se alimentasse, né? Então vamos aqui. Ali ele fez chover o maná do céu, estabelecendo um ritmo diário de dependência. Veja bem, estabelecendo um ritmo diário de dependência. Cada um deveria recolher apenas a sua porção para aquele dia. Então eu estava no deserto, com a minha família, acreditando na promessa de Deus. Quando eu fui, eu achei que o que eu estava levando dava para comer aquela quantidade de dia X que eu imaginava que ia passar. Não é verdade? E aí, de repente, eu tive que me prover de Deus. Porque não foram 40 dias, não foram 40 horas. Foram 40 anos o povo de Deus no deserto, buscando a terra prometida. Não é brincadeira. E aí Deus dizia assim, não vai faltar comida. A comida vem na hora certa, por exemplo. Se Deus marcasse 9 da manhã, 9 da manhã estaria lá a comida, né? A providência para que você pudesse se alimentar. E aí ele diz um negócio muito interessante. Você vê que nesse texto aqui ele sempre fala a provisão do dia. A provisão do dia. Não é a provisão para daqui a um mês, para daqui a uma semana. Não vou guardar aqui para a semana que vem. Ele fala da provisão diária. É aquela mesma coisa daquele cara que sai todo dia para trabalhar. Tem um carrinho de lanche, por exemplo, né? Todo dia ele sai, vende o lanche dele e vem para casa. Aquela provisão diária. Ali ele tira o dinheiro
de comprar mercadoria para já vender no outro dia e usufruir do lucro que ele deve ter para poder sobreviver. A mensagem central desse texto é que a provisão é diária, não acumulativa. O maná ensinava que Deus não fornecia um estoque para meses ou anos, mas o sustento exato para hoje. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, o maná estragava e criava bichos, exceto na véspera do sábado, porque o sábado é sagrado, é guardado por Deus. Então, se você na sexta-feira pegava e já guardava um pouco para o sábado, a comida não ficava ruim. Mas se você quisesse, por exemplo, pegar mais do que o necessário, mais do que o que lhe saciava, durante aquele momento em que o maná era servido, ele não ia te servir. Ele ia apodrecer. Você ia estar tirando a comida da boca de outros. Aqui Deus ensina a gente algumas coisas. Por exemplo, a regra, a obedecer regra. A obedecer a regra estabelecida por Deus. Se Deus diz que é diária a provisão é diária. A provisão não é mensal, a provisão não é uma provisão semanal. Não é de hora em hora que essa provisão vem, ela é diária. Todo dia você trabalha e recebe por aquilo. Você come todo dia. Você bebe todo dia. Você precisa de um lar para dormir todo dia. E Deus fala aqui dessa provisão diária. Ele não fala na provisão que é para você guardar, que é para você, enfim, fazer disso uma provisão maior para o mês. Não, eu vou trabalhar essa semana, mas semana que vem eu não vou mais trabalhar e o que eu guardei aqui vai servir para a semana que vem, não. Deus garante aqui o pão diário. Através do teu trabalho, através da regra que ele estabelece. O fim da autossuficiência. No deserto, o ser humano percebe que não controla o amanhã. O maná quebrava a ânsia humana de acumular segurança em coisas materiais. Olha só. Para que guardar? Para que eu vou guardar comida? Eu vou guardar coisas fúteis para o dia seguinte. Se eu crendo em Deus e sei que Deus é a provisão, é aquele cara que vai chegar, apontar para você e dizer: eu vou saciar a sua fome, eu vou saciar a tua sede. Tu precisa acreditar em mim e seguir as minhas regras. No deserto aqui, gente, ele é muito simbolista. Porque muitas vezes o deserto não é aquele deserto de areia que você está andando. Aqui, no caso, Deus se referia à terra prometida, né? Ao deserto, realmente, que estavam atravessando. Mas a gente tem desertos na nossa vida, tem desertos no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos desertos você atravessa durante o dia, gente? Não pense em acumular, pense em se alimentar hoje, em dormir bem hoje. Acredita no Senhor, porque acreditando em Deus, você vai ter a possibilidade de fazer algo diferente, de experimentar a generosidade de Deus. E quando você experimentar a generosidade de Deus, você vai ver o quão diferente é essa generosidade na tua vida. Eu sei que é difícil acreditar muitas vezes. Eu sei que muitas vezes a gente diz assim: será que Deus vai fazer alguma coisa? Mas eu já quero te avisar uma coisa, tá? Não fica deitado numa rede com a boca cheia de dente esperando a bênção chegar, não. Faz por onde. Busca solução. Faz a tua parte. Porque Deus, ele não é mágico, não. Para tu estar deitado e de repente chegar nas tuas mãos o que tu quer, não. Não de forma nenhuma. Não é assim que a coisa funciona. Mas não é assim mesmo. Deus honra o trabalho. Deus honra aquele que acorda cedo, que dobra o seu joelho, que agradece.
principalmente aquele que agradece. E aí Deus escuta. Não há um clamor seu que Deus não escute, gente. Um clamor seu. Às vezes você diz assim, cara, dobrei o joelho, eu me dobrei diante de Deus, eu pedi a Deus tanto, com tanta fé. Deus escutou, gente. Deus escutou a tua prece, o teu clamor. Ou você muitas vezes não merece o que você está pedindo. Ou você muitas vezes não está preparado. Ou você muitas vezes está pedindo algo que Deus sabe que vai te causar algum dano maior lá na frente. E aí Deus te protege, te blinda. Uma das coisas que Deus ele ensina a gente nesse contexto é o teste da obediência. Deus colocou regras estritas sobre a coleta para ver se o povo andaria na sua lei ou tentaria dar um jeitinho por medo da escassez. Aqui fala daquela situação que é assim, o cara diz assim, eu vou pegar comida logo para hoje e amanhã. Puxa, tem comida aqui hoje, então vou guardar logo a minha aqui, aí bota aqui, bota na bolsa mais um pedaço aí, porque pode ser que amanhã não tenha, ou amanhã pode ser que a provisão venha tarde e eu quero comer cedo. Aí você está desagradando a Deus. Quando Deus coloca a regra, é exatamente para testar a tua obediência. Será que você está disposto a pagar o preço do que eu estou pedindo para você ser abençoado? E a bênção que a gente está falando aqui, gente, é de trabalho, é de promoção no trabalho, é de prosperidade no negócio. Tudo tem uma regra para poder dar certo. E essa regra, ela é dada por Deus para nós. Deus testa você. E a coisa que Deus mais testa em você é a tua obediência. Não tem outra saída. Deus te testa todo dia, porque você tem um livro de regras para seguir. Não é que você é engessado, ou que você vive engessado. Você tem um norte. É por isso que eu digo, quando você está perdido, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar é lugar. O meu avô dizia que quando o cara está morrendo, se ele estiver morrendo afogado e você jogar uma pedra, ele vai tentar se agarrar na pedra para se salvar. É o instinto da gente. Mas quanto você está disposto a pagar para que Deus possa abençoar a tua casa, para que Deus possa abençoar o teu negócio, para que Deus possa fazer aquela promoção tão sonhada chegar nas tuas mãos, a tua empresa dar certo, crescimento, de repente as pessoas descobriam a tua empresa, mas cara, como foi que isso aconteceu? Estava ruim, não estava vendendo nada, as coisas não estavam andando, ninguém me notava e de repente as coisas começaram a dar certo. Deus começou a notar e me ajudar. Ei, faça o propósito com Deus. Esse devocional são 90 dias que a gente vai passar aqui fazendo isso. Faça o propósito com Deus. Coloque nas mãos de Deus aquela promoção que você quer, aquela aposentadoria que você quer. Coloque nas mãos de Deus a tua empresa, o teu negócio, o teu sonho de ter um negócio. Ore, cara, peça a Deus discernimento, sabedoria. E, principalmente, providência. Agora haja, não fique esperando cair do céu. Porque as coisas de Deus são do céu, mas não caem de graça, não. Como trazer para o nosso dia a dia o que a gente está falando aqui agora? Viver o princípio do maná, hoje, significa combater a ansiedade crônica pelo futuro e aprender a confiar na suficiência de Deus no momento presente. Durante muito tempo, né, eu
sou empreendedor, sou empresário, a gente passa muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Essas crises do país são crises assim absurdas, que aquelas que pegam muito a gente. E muitas vezes o problema não é financeiro, muitas vezes. O problema é bem mais profundo. É de decepcionar-se com pessoas que estão do teu lado, naquele empreendimento, naquele negócio, pessoas que prometem uma coisa e entregam outra, pessoas que você coloca muita expectativa muitas vezes e não dá certo. E aí a minha filha, Manuela, uma vez me chamou de pai, viva o hoje, com a esperança de que o amanhã será melhor. Agradeça o hoje e tenha a esperança de que amanhã Deus proverá o melhor. E a partir daí eu comecei a virar minha chave. Eu comecei a fazer planejamentos curtos. Eu lançava um produto e eu ficava assim, cara, será que esse produto vai vender bem? Será que esse produto vai dar certo? Será que eu preciso vender tanto por dia? Eu fazia contas para venda semanal, para venda mensal, para venda anual. E muitas vezes, e quantas vezes eu me decepcionava, porque eu não atingia as metas que eu tinha, porque eu não vivia hoje com a esperança de que o amanhã seria melhor. Eu já vivia um ano para frente. Eu já sofria pelo que poderia vir pela frente. Eu nem construía para chegar nisso. Eu já tinha essa expectativa. Vou ganhar tantos milhões aqui, vou ganhar tantos R$1.000 aqui, vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou contratar tantas pessoas em Recife, tantas pessoas em Salvador, vou colocar gente no Rio de Janeiro, vou colocar gente em São Paulo. Aí você cria um mapa, você pode até projetar. Eu acho que projetar é de Deus. Mas você não pode viver fundamentado nesse projeto se der errado. E a história de viver o hoje, de viver o princípio do maná, que é viver o hoje, buscar a provisão para as próximas 24 horas, agradecendo a Deus, Deus multiplica. É aí onde Deus multiplica, quando você entende isso. Que acumular não é um processo que você pode dizer assim, eu vou acumular porque eu quero acumular. Acumular é um processo de obediência. Quando sobra, e Deus está te dando sobra, Ele está te dando sobra, é um presente pela tua obediência, pela regra que tu está sendo cumprindo, aliás, que está se cumprindo, que está acontecendo na tua vida. Se você não entender isso aí, vai ficar muito difícil. Você pensar no amanhã, você viveu hoje bem. Hoje eu estou aqui, 5 da manhã, acordei 4h15, preparei o devocional de hoje, já estava meio que preparado, dei uma lida, falei, vou fazer o meu devocional hoje, são 90 dias que eu vou fazer esse devocional, e eu peço muito a Deus que me dê condição de fazer os 90 dias e não furar nenhum dia. Não é fácil, não, mas é o propósito. Para os meus negócios, eu quero fazer esse propósito também para o seu negócio, para o seu emprego, para aquela vaga de emprego que você está de olho, para aquele momento que você sabe, se eu estou precisando, e Deus sabe da tua necessidade. Agora tu precisa só abrir a boca e confessar a Ele. Eu vou sair agora para o meu trabalho, eu tenho uma loja de celular. Deus abençoa minha venda hoje. Me dá provisão, me dá a capacidade de hoje atender melhor as pessoas, de dar um sorriso para as pessoas entender. Abre e faz com que aquela minha loja seja vista, seja descoberta. Gente, é assim que você tem que buscar. Agora, a gente vive muitas vezes, como eu disse que eu vivia, como se fosse um objeto. Não existe nada além do que a gente toca, do que a gente vê. E o Espírito Santo está aqui do teu lado, muitas vezes, esperando uma consulta. Deus, e aí, o que eu faço? Dá para a gente ir adiante, me orienta, me dá sabedoria, me dá discernimento. Senhor, eu tenho um carrinho de lanche. Eu coloco esse carrinho de lanche em frente de Iguatemi e ninguém come. Todo mundo passa, vai comer lá dentro. Tem Iguatemi que é caro e o meu carrinho de lanche ninguém vê.
Aí, de repente, começa a chegar gente. E, de repente, começa a dar certo. E você fica se perguntando, mas por que agora eu estou comendo? Porque Deus está te abençoando, cara. Porque tu está fazendo o teste da obediência, tu está passando o teste da obediência, tu está vivendo a lei do maná, o dia a dia. Deus está te honrando. É assim que Deus faz com as pessoas. Praticar o contentamento com o hoje. Olha como é importante isso aqui. Ó. Praticar o contentamento com o hoje. Jesus ecoou esse princípio na oração do Pai Nosso, ao pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em vez de sofrer pelo mês ou o ano inteiro, concentre-se na graça, nas graças e nos desafios das próximas 24 horas. É o que eu acabei de falar. Deus quer você concentrado no agora, no hoje, no que eu posso fazer por mim amanhã. O que eu posso fazer por mim amanhã é me preparar hoje para que amanhã o meu dia seja melhor. Não se preocupa com a semana que vem, com o mês que vem. Se tu fizer todo dia o teu bem feito, a semana que vem, o mês que vem, já estará na tua provisão. Lidar com ansiedade financeira e profissional. Muitas vezes queremos garantias de longo prazo para nos sentir seguros. O princípio do maná nos lembra que o trabalho é necessário. Está vendo? Quando eu digo tem que agir. Mas a nossa segurança final vem de Deus, que renova as forças e abre as portas para o dia a dia. Gente, isso é forte. Isso é muito forte. Aquela mulher que acorda pela manhã cedo, ou aquele marido, aquele pai, aquela mãe que acorda pela manhã cedo, no lugar de agradecer a Deus, começar a reclamar. Porque a carne não presta, o pão não presta, eu tenho muita conta para pagar, as dívidas se acumulam, e isso e aquilo, e a coisa vai tomando uma nova, um contorno de que você não está legal, entendeu? E o dia que poderia ser leve, ele começa a ficar pesado, gente. Agradeça a Deus, cara. Quando você acorda, Deus coloca uma poltrona assim diante de você e diz: eis-me aqui. E você tem uma oportunidade de abrir a boca e de falar com Deus. Ali você pode pedir, ali você pode chorar, ali você pode agradecer. Quando você abre o olho, você bota seu pé no chão, agradeça a Deus aquela oportunidade, cara, de viver um dia diferente, de fazer diferente nesse dia. Puxa, eu reclamava, mas agora eu não vou mais não, vou reclamar mais não, de jeito nenhum, porque eu creio que Deus vai fazer o melhor na minha vida. Eu vou agradecer pela oportunidade de estar acordado, vou agradecer pela oportunidade de ter uma esposa, vou agradecer pela oportunidade de ter um filho, eu vou agradecer pela oportunidade de ter um negócio, seja ele qual for. Eu tenho que agradecer pela oportunidade de eu ter onde trabalhar. Mas eu estou desempregado, céu. Eu não tenho hoje o que comer em casa. Agradeça a Deus por ter acordado. Quem sabe esse dia Deus não vai fazer a graça na tua vida? Nós temos tudo para sermos gratos a Deus todos os dias. Tudo. A alegria não está nas coisas materiais. O material, ela é importante, é claro. É importante você ter uma casa para morar, você ter a comida na mesa, né? E eu acho isso válido demais e você não pode abrir mão disso de forma nenhuma. Mas a tua comunhão com Deus, ela tem que estar acima de tudo. É inegociável. Por isso aqui fala, lidar com ansiedade financeira e profissional. Muitas vezes queremos garantias de longo prazo para nos sentir seguros. Qual a garantia de longo prazo que você quer, irmãozinho? Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 10 minutos. Para que a garantia de longo prazo? Garanto o agora, que o agora é viver sob a expressão de Deus, viver sob o olhar de Deus, entregar a tua vida a Deus.
tem por que planejar o amanhã se o amanhã a Deus pertence, não nos pertence. Bota o pé no chão, agradeça por ter acordado, porque amanhã você não sabe se vai ter essa oportunidade, cara. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vou trazer um louvor e a gente volta já já para concluir o nosso devocional. Luciano Camargo, canta para nós. Quando eu parei e dei minha atenção, ouvi uma voz dizendo pro meu coração: filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Você quase desistiu, eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas que um dia eu deixei e o mundo fez em mim. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Me curou e me deixou assim, purificado, santificado. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti e hoje eu sei que estás comigo. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quando eu parei e dei minha atenção, ouvi uma voz dizendo pro meu coração: filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Você quase desistiu e eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas que um dia eu deixei e o mundo fez em mim. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Me curou e me deixou assim, purificado, santificado. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei que estás comigo. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Hoje a minha vida é só pra te adorar. Estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Bora voltar aqui para o nosso estudo. Desacostumar-se da lógica do Egito. Ora, qual era a lógica do Egito? O Egito representa a mentalidade de acumulação obsessiva.
onde o valor de uma pessoa está no quanto ela guarda. Ainda hoje é assim, né, gente? Nós temos, inclusive, o ditado: a pessoa vale o que tem. O deserto nos ensina que a verdadeira liberdade está em saber que seremos sustentados novamente amanhã. Você tem que ter fé para acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Não é qualquer pessoa. Mas você não tem saída, cara. Por que eu resolvi 5 horas da manhã acordar e estar aqui diante de vocês? Você que está acostumado a me ver falar de futebol, a me ver falar de música, de política, de repente falando de Deus. Puxa, mas é estranho, o Selmo falando de Deus. Porque eu senti a necessidade, primeiro, de pedir a Deus pelos meus negócios, pelos meus projetos. Eu tenho projetos em andamento, eu tenho projetos que ainda estão no forno. Ora, eu quero bênção de Deus para os meus negócios, eu quero prosperar, eu quero lançar um produto e viver bem, eu quero fazer uma música e vender bem essa música, eu quero ver meus filhos prosperando, minha família crescendo financeiramente. Quem não quer, gente? Quem não quer? Então, a ideia, por exemplo, de acordar pela manhã, no lugar de vir falar de futebol, de política ou de música para você, vir falar de prosperidade, de fazer um devocional 90 dias, Céu. 90 dias ouvindo tu falar aqui de Jesus, cara, é o propósito que eu fiz comigo mesmo. Eu convido a você a fazer parte, cara, a conhecer o que Deus pode fazer por você hoje, agradecendo, sendo principalmente justo contigo e justo com os teus negócios, com o teu emprego, com Jesus, com a tua fé. Porque não adianta você pensar diferente. Não adianta você ser fora da caixa. Não adianta você ser assim. Não faz sentido você ser dessa forma. Por quê? Porque Deus não vai ouvir a prece torta. Qual é a prece torta? Não, rapaz, eu creio em Deus. Deus vai fazer o melhor por mim. Eu tenho certeza que vai. E muitas vezes você dá com os burros na água e não sabe por quê. Às vezes faltou um discernimento. Às vezes faltou ouvir a voz do Espírito Santo, eu não tinha preparo para isso. Selma, eu quero montar um negócio para mim. Estou pensando em montar um pet shop. Você está preparado para montar um pet shop? Você orou a Deus sobre isso? Ah, mas o fulano ali tem um e está dando certo. Então, claro que todo mundo que está botando está dando certo. Não é assim não, gente. É mais embaixo. Agora, você tem que crer, agir, entregar na mão de Deus e pedir para Deus abençoar. Eu quero ganhar hoje o que eu quero viver daqui a um ano. Daqui a um ano eu já quero começar a guardar. Não, cara, viva o hoje intensamente. Amanhã você sabe nem estar vivo. Essa que é a verdade. No trabalho e na carreira. São exemplos práticos que eu trouxe aqui. Em momentos de instabilidade profissional ou desemprego, a tendência é que o pânico generalizado. Né? É o pânico generalizado. Como é que eu vou pagar as contas daqui a 6 meses? A primeira preocupação, quando você perde o emprego, é agora. Ixi, Maria, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser agora, rapaz? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou pagar a prestação do meu carro, da minha casa? Viver o maná significa focar nas ações de hoje. Quais são as ações de hoje que você pode fazer? Enviar currículo, fazer um bico, cuidar do que está ao seu alcance, confiando que a provisão para o próximo mês chegará no tempo certo. Assim como o alimento caía todas as manhãs para os israelitas. Perdi o emprego, me desesperei, tenho contas para pagar, e agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer é me preparar. É mandar currículo, é pedir aos amigos para ajudar. Ah, mas eu estou sem dinheiro em casa, vai faltar comida. É fazer um bico, é procurar vender alguma coisa. Ou seja, dá o teu melhor para que a provisão do dia seja uma provisão dada por Deus. E muita gente se desespera e não consegue entender isso aqui. Outro exemplo, a gestão da ansiedade que eu falo.
Quando acumulamos preocupações sobre a saúde, a família ou o futuro dos filhos, criamos o maná estragado. Na nossa mente, gastamos energias com problemas que ainda nem existem. Eu tinha uma irmã que o filho dizia assim: eu vou morar nos Estados Unidos. Ela pirava, mas pirava mesmo. Ah, mas você vai sozinho. Você tem que me levar. Como é que você vai viver sem eu? E aquilo já gerava uma discussão dentro de casa, porque você não gosta de mim, porque se você quisesse de mim, você me colocava nos seus planos. Você que... Gente, não está acontecendo. É um pensamento. E a pessoa já traz isso para a mente e acumula uma preocupação que ela não precisa ter. Trazer a mensagem para a rotina significa resolver os problemas do dia com sabedoria e entregar o amanhã, aceitando que a graça de Deus se renova a cada manhã. Está no livro de Lamentações 3:23. Vou ler de novo, tá? Trazer a mensagem para a rotina é o dia a dia. Significa resolver os problemas do dia, o dia que você está vivendo, que é hoje. A gente não tem a certeza do amanhã. Com a sabedoria e entrega, entregar o amanhã, aceitando que a graça de Deus se renova a cada manhã. Quando você bota o pé no chão, aquela história que eu falei. Botei o pé no chão, eita, tem uma cadeira aqui na minha frente. Quem está sentado nessa cadeira? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz para você: e aí, Céu? Acordou, né? Foi bom, dormiu bem, tudo jóia. E hoje, como vai ser o seu dia? Eu posso te ajudar em quê? Aí é a hora de você falar com Deus, cara. Senhor, eu vou trabalhar. Hoje eu preciso vender 10 mil, Senhor, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho isso. Senhor, me dá essa provisão. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria para encontrar a forma de resolver isso. Aí você começa a ter com Deus uma conversa íntima, a revelar para Deus a tua necessidade. E aí Deus começa a olhar para você com um olhar diferente, cara. Mas você acorda, muitas vezes, vai ver o TikTok. Acorda, vai ver as coisas do Instagram. Olha que legal, tá? Os vídeos são legais, a rede social está aí para isso, divertir. Mas tira muito do seu momento com Deus, da sua presença com Deus. Quando a gente acorda, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia. Se esticar, né? Porque depois dos 50, a gente já tem que se esticar para dizer que, opa, estou vivo, né? Tem que dar aquele salto aqui e dizer: obrigado, estou vivo, opa, uma dorzinha aqui, opa, porque está vivo, Senhor, está vivo, obrigado, Senhor, obrigado, tá. E correr atrás, cara. Uma reflexão, né? No deserto, o povo aprendeu que a provisão não é acumulável, mas diária. Deus reeduca nosso coração para confiar no Pai todos os dias. Você não confiar em Jesus todos os dias, que Ele é o cara que vai trazer para o seu carrinho de lanche as pessoas, que Ele é o cara que vai colocar no teu Uber os passageiros, que Ele é o cara que vai trazer para a tua empresa aquele cliente que você está precisando exatamente para fazer aquele faturamento, para pagar as suas dívidas. Ei, corre, tu não vive sozinho, não. Sozinho tu não vai para lugar nenhum. Não sofra pelo que ainda está por vir. Não vire, não coma o maná estragado. Vivo hoje intensamente com a graça de Deus. Eu quero fazer com vocês esse propósito, tá? Que é o propósito de a gente passar 90 dias trazendo todo dia de manhã, às 5 da manhã, uma palavra de Deus sobre prosperidade. E aqui, na terapia do altar, que a gente fala, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer, né? Em qual área você tem tentado estocar controle? Selma, eu quero controlar a vida dos meus filhos. Selma, eu quero controlar os meus negócios. Selma, eu quero controlar as coisas e as coisas estão saindo da minha vida, das minhas mãos, como tá as coisas e tudo.
você, nesse momento, tem que fazer uma reavaliação de em qual área você tem tentado estocar controle. Aí você vai pegar um papel, uma caneta, vai anotar, né? O que você precisa fazer, o que você mais necessita ter controle para que seus negócios deem certo. A segunda coisa que a gente tem que conversar é sobre prática. Separe os primeiros 15 minutos do dia para orar. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente acorda, a primeira coisa que Deus faz é colocar diante de nós uma poltrona. Diz, e aí? E agora? Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser agora? E aí a gente precisa, urgente, saber o que quer. Porque pedir também é uma dádiva. Pedir é algo que Deus, inclusive, nos ensina que nós devemos saber pedir. Então é hora de você orar a Deus, falar com Deus. 15 minutos, gente. Acordou, botou o pé no chão. Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha casa, abençoa minha família. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela oportunidade de viver hoje. E encerrar com a oração, pedindo a Deus para cuidar das ansiedades do amanhã. As ansiedades do amanhã é viver o hoje com generosidade, com alegria e saber que amanhã Deus vai prover novamente. Isso aqui é fato. Não tem outro caminho para que a gente possa viver bem que não seja isso aqui. Tá bom? Quero pedir a você encarecidamente, gente, procurem ter comunhão com Deus. Procurem viver a comunhão de Deus na vida de vocês. É muito importante. Mas é muito importante mesmo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Há diferença do que Deus pode alcançar e fazer na tua vida. Se você tiver certeza plena e absoluta de que Ele fará o melhor no teu negócio, na tua casa, na tua família, nos teus projetos, se você permitir que Deus entre no seio da tua casa. Vamos orar e entregar a Deus o nosso dia? Vamos lá. Peço a Deus, Senhor, nesse momento, muita paz. Quero te agradecer primeiramente, Senhor Jesus, pelo momento, por essa oportunidade de acordar hoje 5 da manhã, Senhor, para falar de Ti aqui. Oh Deus, eu sei da necessidade das pessoas. Eu sei, meu Pai, que muita gente hoje não tem o que comer em casa, muita gente hoje está sendo despejado, muita gente hoje está saindo de casa sem dar rumo a essas pessoas, Senhor Deus. Dá provisão, meu Pai. Dá a certeza de que o Senhor é aquele que provê todos os dias na mesa, na casa, na vida dessa pessoa. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Oro pelos meus familiares, oro pelos meus filhos, oro nesse momento pelos meus netos, oro pelos meus negócios, Senhor. Oro pela Bilbon, pela Paineco, pela Chocu, oro pela Camargo e Cia, Senhor Deus. Oro pelos meus canais aqui no YouTube. Deus, abençoa abundantemente, Senhor. Abre as portas do céu e derrama sobre nós as tuas bênçãos, porque o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata. E por isso eu te dou toda a honra, Senhor, e toda a glória, para todos sempre. Amém. Se você não segue ainda o canal O Pão, Comunidade Cristã, vou pedir para você considerar se inscrever tanto no Instagram como aqui no YouTube. É muito bom falar de Deus para você. Esse é o primeiro programa de 90 que nós faremos aqui todos os dias, nos próximos dias. Eu conto com a tua presença, para a honra e glória de Jesus Cristo. Beleza? Amém. Fique com Deus, a gente se vê por aí.
pra tomar posse do que é meu, amadurecer o meu coração pra Deus. Tudo que eu planejar, corro o risco de errar, mas se o meu querer for tua resposta, viverei proezas, coisas maiores do que eu. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Tenho que me preparar pra tomar posse do que é meu, amadurecer o meu coração pra Deus. Tudo que eu planejar, corro o risco de errar, mas se o meu querer for tua resposta, viverei proezas, Coisas maiores do que eu. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. entrego meu caminho, a Ele confiarei. Entrego meu caminho, a Ele confiarei. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim. Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir o que Deus preparou, o que Deus preparou pra mim. O que Deus preparou pra mim, o que Deus preparou pra mim.